Olá, como vai? Aqui é o Edu do Excel Descomplicado. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar a como fazer algumas operações com a guia de planilhas do Excel. O Excel, um arquivo do Excel é chamado de pasta de trabalho, então ele comporta uma ou mais planilhas. As planilhas de um arquivo, de uma pasta de trabalho, ficam aqui na guia de planilhas, na parte inferior esquerda do programa, onde a gente vê, por exemplo, aqui no nosso arquivo, quatro planilhas, né? Eu tenho aqui a minha planilha amarela, vermelha, verde e azul. Conforme eu clico aqui, a planilha fica visível aqui para mim. Tudo isso, claro, faz parte de um mesmo arquivo. Eu vou te mostrar algumas operações que a gente pode fazer utilizando a guia de planilhas aqui com as planilhas em si. Tá? Então, por exemplo, eu tenho a minha guia amarela aqui, a minha planilha amarela na guia de planilhas, eu posso renomear. Como é que eu faço para renomear uma planilha? Botão direito e clico aqui em renomear. Aí eu posso trocar o nome dela. Então, agora eu quero que essa planilha se chame planilha laranja, certo? E aí eu pressiono Enter. Você pode dar dois cliques também. Se você quiser, dá dois cliques, insere um novo nome e dá um Enter. Lembrando que alguns nomes não são disponíveis no Excel, tá? Então, por exemplo, se você vier aqui digitar a palavra histórico e tentar dar um Enter, você vai perceber que histórico é um nome reservado, ou seja, o Excel já possui uma planilha oculta, uma planilha do sistema, para cada arquivo, chamada histórico, onde ele armazena o histórico de operações na sua planilha. Então, não é possível criar uma planilha com esse nome, certo? E alguns outros nomes também aí que, porventura, ele não deixe utilizar por conta de um uso já pré-determinado, tá ok? E se eu quiser mover planilhas de lugar, como é que eu faço? Então vamos supor que essa planilha amarela eu quero deixá-la lá no fim. Eu tenho algumas maneiras para fazer isso, tá? Eu tenho algumas opções para fazer isso. Eu posso clicar sobre ela aqui e a partir do momento em que eu clico sobre ela, o Excel vai mostrar para mim lá no cantinho esquerdo, uma setinha bem pequenininha, tá mostrando que essa planilha vai ficar justamente ao lado daquela seta. Então se eu mover a minha planilha, perceba bem que eu vou movendo aqui ela, ó, o Excel mostra para mim, aqui, se você estiver vendo em tela cheia, você vai conseguir perceber melhor. O Excel mostra para mim uma setinha preta, e significa que a planilha vai ficar entre aquelas duas planilhas onde a minha setinha preta está. Então, se eu soltar aqui, por exemplo, a planilha amarela, então ela fica entre a verde e a azul, certo? Outra maneira de fazer isso é dando um clique com o botão direito, mover ou copiar, e aqui você escolhe para onde você quer movimentar a sua planilha. Então, antes da planilha, perceba aqui que o Excel vai mover a sua planilha para antes de uma dessas aqui. Então, vamos supor que eu queira que ele mova para antes da verde, certo? Então, dando um clique na verde, vou dar um OK. Então, a minha planilha foi movida para lá. No entanto, você pode movê-la diretamente para o final, tá? Então, se você preferir, pode clicar aqui em mover para o final e ela vai justamente ao final de todas as outras. E para inserir planilhas, como é que eu faço? Para inserir planilhas, você vai dar um clique nesse botãozinho de mais aqui, chamado Nova Planilha. Qual que é a questão aqui? O Excel vai inserir uma nova planilha à direita da planilha selecionada. Então, eu estou com a minha planilha amarela selecionada aqui no final. Se eu der um clique, o Excel vai inserir uma nova planilha para mim, planilha 1, por padrão, depois planilha 2, 3, 4 e assim por diante, à direita da planilha selecionada. Então, eu vou chamar essa planilha aqui de planilha roxa. Certo? Só para a gente ter um nome diferente aqui. No entanto, se eu vier aqui na verde e der um clique em mais, o Excel vai inserir uma planilha aqui depois da planilha verde. Tá? Então, aqui vamos supor que eu queira agora uma planilha chamada laranja, certo? Além disso, é possível copiar planilhas também. Então, vamos supor aqui que eu queira copiar a minha planilha vermelha. Eu vou dar um clique com o botão direito sobre ela, mover ou copiar, e aí eu vou escolher para onde essa planilha vai. Então, ela vai antes de algum lugar ou ela vai para o final. Deixa eu mover ela para o final. Só que ao invés de mover, eu vou dar um clique aqui em criar uma cópia. Então, para você mover ou para você fazer uma cópia exata de uma planilha, você tem que marcar essa opçãozinha aqui, ó, criar uma cópia. Senão o Excel simplesmente vai mover sua planilha de um lugar para outro, tá bom? Então, vamos dar um OK aqui. Agora eu tenho a vermelha e a vermelha número 2, certo? Que é a vermelha copiada, né? E aí eu vou colocar o nome dela de roxa, porque eu quero trocar aqui para roxa. Perceba que se você quiser colocar um nome de uma planilha que já existe, o Excel não vai permitir, tá? Esse nome já foi usado, escolha outra. Como é que eu faço para excluir uma planilha, então? Vamos deixá-la aqui como vermelha 2, tá? Eu vou excluir a minha planilha roxa, que eu criei, tá? Para poder renomear essa aqui de roxa. Botão direito sobre ela e excluir. Muito simples. Se você for excluir uma planilha vazia, você percebeu aqui agora que o Excel não mostrou nenhum aviso para mim, porque aquela planilha estava vazia, recém-criada, sem dado nenhum. No entanto, se eu chegar aqui na minha planilha verde, que contém dados aqui, mesmo que sejam dados simples, clicar com o botão direito e clicar em excluir, o Excel vai
pedir para você se realmente você deseja excluir essa planilha, já que ela contém dados, tá? Eu vou clicar em excluir aqui para eliminar minha planilha verde. Eu vou vir aqui em vermelha, vou dar 2 cliques e renomear ela para roxo, certo? E aí ela fica exatamente igual à vermelha. No entanto, se você modificar a sua planilha aqui, então eu vou colocar um tom de roxo aqui nela, opa, vou colocar aqui um preenchimento roxo, eu coloquei a fonte. Preenchimento roxo, isso não quer dizer que a sua planilha vermelha vai ser afetada, tá? Apesar da planilha roxa, né? Para a gente padronizar aqui. Apesar da planilha roxa ser uma cópia da planilha vermelha, ela agora é independente. Então, as modificações que você faz nela não se refletem nessa e as modificações dessa não vão se refletir na outra. É possível também colocar cores aqui na sua guia de planilhas, tá? Para você identificar melhor as planilhas aqui visualmente. Então, por exemplo, na planilha azul, eu vou dar um clique com o botão direito e escolher aqui cor da guia, e aí escolher um dos cores do tema aqui do Excel, ou então as cores padrão. E aí vamos supor que eu queira escolher esse tom de azul aqui, certo? Então eu vou escolher esse tom de azul aqui, e agora a minha planilha fica com esse sombreado azul quando ela está ativa. No entanto, quando eu mudo a minha seleção para outra planilha, o Excel aplica a cor para mim. E aí ele vai fazer uma modificação da cor da fonte de acordo com o plano de fundo, de acordo com a cor de fundo. Se a cor for escura, a sua planilha vai ficar com texto branco. Se a cor for muito clara, a sua planilha vai ficar com texto preto. Então aqui na amarela, por exemplo, a gente vai dar um clique em cor da guia e escolher um tom bem clarinho de amarelo. Quando a gente voltar para cá em outra planilha, a gente percebe que amarelo agora aparece em preto, a fonte no caso, né? E aqui em laranja a gente vai colocar um tomzinho então de laranja, aqui em vermelho a gente vai colocar um tom de... A gente não tem o vermelho aqui, tá? Nas cores desse tema específico, mas eu vou colocar aqui nas cores padrão, e aí depois eu te explico um detalhe bastante interessante. E aqui em roxa também, a gente não tem o roxo aqui, nas cores do tema que a gente está utilizando agora no momento no Excel, mas a gente tem aqui nas cores padrão, então eu vou colocar roxa. Deixa eu só jogar essa vermelha e a roxa juntas aqui, tá? Só para você perceber uma coisa bastante interessante. A vermelha e a roxa, a gente colocou aqui na cor da guia uma cor padrão do Excel. A gente poderia ter clicado aqui em mais cores, escolhido uma cor aqui no hexágono, ou então, dentro dessa guia personalizar, né, utilizando essa paleta de cores aqui, ou então inserindo um código de uma cor específica, certo? Nesses três aqui, a gente fez diferente, a gente escolheu uma cor do tema, tá vendo que esse painelzinho é diferente. O que vai acontecer aqui nesse caso? Caso você venha aqui em layout da página, por exemplo, e troque o tema, então aqui eu tenho vários temas do Office, né, que eles serão carregados, são temas que contêm fontes e cores diferentes. Né? Então, às vezes ele demora um pouquinho para carregar, tá? São temas que você vai encontrar no Excel, no PowerPoint, no Word. Então, eu estou utilizando esse tema aqui. No entanto, olha o que acontece se eu mudar para esse aqui, ó, orgânico. Eu vou mudar para esse tema aqui, orgânico. Olha o que vai acontecer, as cores serão alteradas. Então, aqui na amarela eu já não tenho mais a cor amarela. Por quê? Porque o Excel vai substituir a cor que eu escolhi nessa posição pela nova cor nessa posição desse novo tema, tá? Então preste atenção nisso aí. Às vezes você muda o tema, tá vendo que as cores mudaram. No entanto, a vermelha e a roxa não mudaram porque justamente eu escolhi uma cor padrão, não uma cor do tema, ok? Vamos voltar ao nosso tema padrão aqui, o tema do Office, e agora eu tenho as minhas cores normalmente aqui, conforme eu havia escolhido previamente. Outro recurso interessante é o agrupamento de planilhas, certo? Então, vamos supor que eu queira agrupar 4 planilhas aqui, essas 4, a roxa, a laranja, a azul e a amarela. Eu clico na roxa e pressiono a tecla Ctrl, clico na laranja, clico na azul e clico na amarela. Todas elas serão selecionadas, tá? Ou então eu posso fazer diferente. Para tirar a seleção, você tem que clicar aqui em uma das outras planilhas, ok? Em uma das outras. Eu posso clicar na roxa, segurar o Shift apertado e clicar na amarela. Ou seja, com o Ctrl eu vou selecionando uma por uma. Com o Shift eu clico na primeira, seguro o Shift e clico na última. Ou seja, eu quero selecionar um intervalo completo, sequencial. O Shift não é necessariamente sequencial, tá? Então eu tenho aqui 4 planilhas selecionadas. E eu posso movimentar aqui qualquer coisa na minha planilha. O que acontece quando eu seleciono 4 planilhas e deixo as 4 selecionadas, agrupadas? Qualquer modificação que eu fizer aqui vai se refletir nessas 4 também. Tá? Então vamos supor aqui, nesse pedaço aqui, eu vou trocar o meu preenchimento para esse tom aqui. E aí eu vou escrever aqui exemplo, certo? Vou escrever a palavra exemplo aqui e troquei o preenchimento aqui na planilha roxa, que ela está selecionada. Mas olha o que acontece quando eu vou para laranja. Eu apliquei o mesmo efeito, tá vendo? O mesmo efeito foi aplicado na laranja, na mesma posição. É que ela não está no mesmo tamanho porque ela foi criada do zero, né? Ela não continha nada. Olha, a azul
Então, azul modificou para mim, eu coloquei o exemplo. Perceba aqui que a cor é um pouco diferente, tá? Porque eu tinha deixado uma cor aqui, e aqui a gente tinha uma cor de fonte diferente, mas todas as modificações que eu fiz em uma se refletiram para a outra quando elas estão agrupadas. Vale lembrar também que você pode fazer a cópia e a movimentação de planilhas não apenas dentro do seu arquivo atual, mas com outros arquivos abertos. Vamos supor aqui que você tenha, vamos pegar a planilha aqui azul, tá? Botão direito, mover ou copiar. Vamos supor que você tenha outra planilha aberta, tá? Então aqui, quando você clicar aqui para a pasta, essa pasta é pasta de trabalho, tá? Não é pasta do seu computador, ok? Pasta de trabalho, operações com a guia de planilhas, que é essa minha planilha atual. No entanto, se você tiver uma outra planilha aberta ao mesmo tempo, você pode escolher essa outra planilha e fazer a cópia ou a movimentação da planilha para essa outra planilha também, tá? Então você pode intercambiar planilhas aí. Bom, e agora eu vou te mostrar a como ocultar a planilha. Então vamos supor que a gente quer ocultar a planilha vermelha. E para que a gente faria uma coisa dessas? Muitas vezes algumas planilhas são usadas apenas para cálculos e para conter informações que serão usadas em outras planilhas de forma um pouco mais dinâmica, como lista suspensa, validação de dados, etc. Tá? E aí essas planilhas a gente não precisa mostrar ao público, digamos assim, ao seu usuário, tá? Então você não precisa mostrar essas planilhas que contêm apenas dados técnicos que vão servir de base para as suas planilhas finais. Então vamos supor que a gente tenha isso na planilha vermelha. A gente dá um clique com o botão direito sobre ela e aí a gente tem a opçãozinha aqui de ocultar. Ela fica oculta, ela continua existindo, tá? O Excel continua reconhecendo todas as fórmulas, funções, gráficos, enfim, tudo que depende dessa planilha continuará funcionando perfeitamente, ela só não fica visível, ok? É só dar um clique com o botão direito em qualquer uma das planilhas, tá? Qualquer uma, e clicar em reexibir. E aqui dentro desse painelzinho de reexibir, você escolhe qual planilha você quer reexibir novamente, né? Exibir novamente, no caso a planilha vermelha, porque é a única que está oculta. Vamos dar um ok aqui, ela volta, tá? Só que preste atenção, que você não pode, por exemplo, ó, eu vou selecionar aqui todas as minhas planilhas, tá? Então, cliquei na primeira, Shift, fui até a última, e aí eu vou clicar aqui agora em ocultar, para ocultar todas elas. Não é possível, porque uma pasta de trabalho deve conter pelo menos uma planilha visível, o Excel mostra aqui para você, tá? Então eu vou ocultar só 4, vou ocultar da roxa até a amarela, botão direito aqui, ocultar, e deixar apenas a vermelha visível. E eu vou dar um clique com o botão direito, reexibir, e aí eu consigo identificar aqui qual planilha que eu quero exibir, ou então clico na primeira, seguro Shift, apertado, clico na última, se eu quiser selecionar as 4 de uma vez, dou OK, e todas elas voltam aqui a ficar visíveis. Aí você pode me perguntar, poxa Edu, mas eu já vi casos, planilhas em que, eu já vi pastas de trabalho, né, em que as planilhas não estavam visíveis, não aparecia nenhuma planilha aqui. Como isso é possível se o Excel precisa, né, que uma delas esteja visível pelo menos? A gente vai fazer diferente, a gente vai ocultar a guia de planilhas ao invés de ocultar as planilhas, tá? Para isso, a gente vai dar um clique no menu Arquivo, depois em Opções aqui embaixo, né? E aí dentro das opções do Excel, você vai acessar aqui o menu Avançado, né? A seção Avançado, e aqui dentro do painel direito a gente vai procurar pela seção de exibição, de opções de exibição. A gente tem opções de exibição da pasta de trabalho inteira e de uma planilha específica, certo? O que interessa para a gente é essa aqui, ó. Opções de exibição desta pasta de trabalho, no caso, o arquivo que a gente está utilizando agora. Se você tivesse 2, você poderia escolher entre um e outro aqui. E aí é muito simples, você vai simplesmente desmarcar essa opçãozinha aqui, ó, mostrar guias de planilha. Você pode também desmarcar a opção de barra de rolagem se você quiser, tá? Mas no nosso caso, a gente vai só desmarcar a guia de planilhas e dar um OK. E aí as minhas guias de planilha, a minha guia de planilhas sumiu, mas as minhas planilhas continuam existindo. Nesse caso, seria mais interessante se você colocasse alguns menus aqui com hiperlinks, por exemplo, para fazer a navegação entre as planilhas antes de fazer isso, né? Porque aqui você já não vai ter mais acesso às planilhas. Para reexibir a guia de planilhas, é o mesmo caminho, tá? Arquivo, opções, avançado, a gente vai ali até as opções de exibição da pasta de trabalho e marca aqui mostrar guias de planilha e dá um OK. Lembrando que algumas dessas opções aqui você não encontra apenas clicando com o botão direito aqui utilizando esse painelzinho, tá? Você encontra também aqui, né, no botãozinho formatar, guia página inicial, grupinho células, botão formatar.
você consegue, por exemplo, renomear a planilha, mover ou copiar a planilha, trocar a cor da guia, essas opções todas que a gente fez, inclusive proteger a planilha, que é uma opção que está disponível aqui também, tá? Para proteger a planilha, você vai inserir uma senha e proteger as células da sua planilha para que não haja modificações. Eu tenho um vídeo sobre isso, eu não vou explicar especificamente esse assunto aqui, porque ele é um pouco mais longo. E também com o botão direito você consegue, por exemplo, caso vá mexer com VBA, clicar aqui em exibir código para exibir o código VBA, o editor, né, do VBA do Excel, para você fazer as suas modificações em códigos aí dentro da sua planilha, tá joia? Lembrando que ele vai selecionar a sua planilha especificamente, certo? Se você der um clique com o botão direito sobre ela e não a pasta de trabalho inteira, nesse caso você precisaria selecionar a pasta aqui do lado. Bem, deixa eu fechar aqui então, e basicamente então são essas as operações, as principais operações que você pode fazer com a guia de planilha utilizando o menuzinho do botão direito aqui, né, e também as opçõezinhas aqui da guia página inicial, grupinho células, botão formatar, ok? Bem, espero que o conteúdo tenha sido útil, caso tenha alguma dúvida é só deixar nos comentários, e eu te vejo então no próximo vídeo, beleza? Até mais, abraço!